Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos terminando o nosso trimestre em que estudamos sobre metanoia, a renovação da mente, e hoje na lição de número 11, o nosso tema é cura no sofrimento. Cura no sofrimento é aquilo de que nós vamos tratar. Antes, porém, de entrarmos no assunto desta lição, eu quero falar com você sobre a lição do próximo trimestre. Ela tem como título Adoração, de volta ao altar. E nós temos apenas 3 semanas ainda para você adquirir este guia de estudos. Então, se você ainda não tem o seu, se ele não chegou na sua casa, aproveite esse tempo para adquirir a sua lição do próximo trimestre. E como você pode fazer isso? Basta que você vá até o site www.editoraluzdomundo.com.br e você pode adquirir a sua lição. Ela vai chegar aí a tempo na sua casa, mas tome logo as suas providências para que, quando o novo trimestre começar, você já esteja com o seu guia de estudos disponível. Combinado? Agora, então, partindo aqui para a nossa lição 11, Cura no Sofrimento, eu quero convidá-lo a ir para o mapa mental para nós fazermos uma inspeção geral dos tópicos que vão ser abordados no estudo desta semana. Vamos começar com a parte de domingo, que nos dá uma visão geral, uma introdução do que vai ser abordado no restante da lição. Depois, nós vamos dedicar bastante tempo a examinar o texto-chave, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Depois, nós vamos examinar também o caso de Jó, que está sugerido aqui na lição de terça-feira. É isso? Deixe-me verificar. Sim, terça-feira vai falar do caso de Jó, nós vamos abordar isso aqui. E, por fim, nós vamos terminar com uma pergunta que exige uma resposta prática. Como consolar alguém no sofrimento? Então, esses são os 4 tópicos do nosso estudo. Sem perder tempo, nós já vamos aqui para a visão geral na parte de domingo. Qual que é o resumo aqui de domingo e que também vai ser um resumo da proposta do estudo dessa semana? É o seguinte: não bastam boas intenções para consolar alguém. Mesmo palavras cheias de boas intenções podem causar ainda mais dor. E para exemplificar essa ideia, o autor da lição cita o caso do próprio falecimento da mãe dele, em que ele teve que lidar com essa tristeza e as pessoas queriam consolá-lo falando coisas do tipo: que bom que ela sofreu pouco. E isso, de certa forma, deixou o autor aqui indignado, porque não basta ter sofrido pouco. Ele queria nenhum sofrimento para sua mãe. Isso demonstra que, muitas vezes, ao consolar pessoas que passam por sofrimento, nós até temos boas intenções, mas o resultado das nossas palavras, às vezes, causa até mais dor, até mais incômodo do que se nós tivéssemos ficado em silêncio. Com base nisso, o autor ele coloca uma frase aqui esquemática, uma frase sintética aqui na parte de domingo, que é a frase grifada em azul. Em momentos de amarga tristeza, o silêncio é ouro. Às vezes, apenas estar presente e não dizer nada é a melhor ajuda e o apoio que podemos dar. Note isso aqui: o silêncio é ouro. Isso me faz lembrar quando eu estava na universidade e eu comecei a frequentar uma sala de estudos. E havia algo nessa sala de estudos que me impressionava. Bem na frente e no alto, na parede, havia uma frase, um cartaz colado que dizia assim: a palavra é prata, o silêncio é ouro. Ou seja, muitas vezes o silêncio é aquilo de mais precioso que nós temos a oferecer. E o autor resgata essa ideia. Às vezes, apenas estar presente e não dizer nada é a melhor ajuda e apoio que podemos dar. Quando queremos falar muitas coisas para quem está em sofrimento, acabamos nos complicando por falar demais. Então, essa parte de domingo nos mostra o que nós precisamos saber sobre o estudo da lição. Então, quais que são os pontos obrigatórios aqui no nosso estudo da lição? Precisamos descobrir o que a Bíblia diz sobre confortar os outros, precisamos
saber o que não fazer na tentativa de confortar os outros e precisamos saber como levar o conforto de maneira correta. Esse aqui é um resumo da lição. A lição tem como objetivo nós aprendermos essas três coisas. Então, o primeiro tópico que nós vamos analisar é justamente o nosso texto-chave. Veja que aqui a lição indica, na parte de sábado, que todo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses seja lido, mas especificamente os versos que têm relação com o nosso estudo são os versos 13 a 18. Então, nós vamos passar cada um desses versos. Antes, vamos entender o contexto dessa passagem. O primeiro contato de Paulo com os Tessalonicenses é narrado lá no livro de Atos. Atos 17, versos 1 a 3 diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Então, aqui é a pregação que fundou a igreja de Tessalônica. Note que essa pregação de Paulo era uma pregação de ressurreição dentre os mortos, que vai ser o mesmo assunto que vai ser abordado na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Então, Paulo já havia falado da ressurreição de Cristo já no seu primeiro contato. E alguém pode falar assim, mas esse texto de Atos diz que ele falou da ressurreição de Cristo e não da ressurreição de todos os mortos, de todos os justos que morreram. Bem, mas se nós formos até 1 Tessalonicenses capítulo 4, a justificativa para que os justos ressuscitem é a ressurreição de Cristo. Então nós podemos dizer que de forma embrionária o assunto da ressurreição já havia sido apresentado aos Tessalonicenses, porém eles não entenderam por completo, a despeito da ideia da ressurreição já ter sido apresentada. Então, o que nós temos aqui no nosso primeiro ponto de contexto? Os Tessalonicenses ouviram sobre a ressurreição, mas, ao que parece, não entenderam completamente. Existe ainda mais um ponto que os Tessalonicenses parecem não ter entendido, e esse ponto diz respeito a data da volta de Jesus. E por que nós podemos dizer que eles também não entenderam a questão da data, da incerteza quanto à data da volta de Jesus? Porque logo no capítulo 5, o capítulo que sucede o nosso texto-chave, Paulo ele dedica algum tempo, alguns versos para tratar da incerteza sobre a data da volta de Jesus. Veja isso aqui, por exemplo. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Ou seja, Paulo já tinha explicado esse assunto. Tanto é que ele diz, vocês já estão inteirados que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, ou seja, é imprevisível, nós não podemos dizer quando ele vai vir, da mesma forma que nós não sabemos quando o ladrão tentará fazer um assalto, um arrombamento. E pulando lá para o verso 10, Paulo diz assim, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Então Paulo ele está colocando 2 possibilidades para os crentes daquela época. Paulo relembra a indefinição do tempo da segunda vinda de Cristo e considera 2 hipóteses. Aquela geração de cristãos poderia estar viva ou morta. É por isso que ele diz, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. E isso é todo o pano de fundo que nós precisamos para compreender o contexto do nosso texto-chave. Ou seja, os Tessalonicenses tinham uma má compreensão da ressurreição e eles tinham uma má compreensão acerca da data da volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus necessariamente voltaria na sua geração e que aqueles irmãos que haviam morrido não teriam o privilégio de se encontrar com Jesus nos ares e serem levados então para a vida eterna. Esse é o contexto que antecede a nossa leitura de 1 Tessalonicenses 4. Para resumir essa ideia, eu quero ler com vocês também um texto que aparece no livro Atos dos Apóstolos, de autoria de Ellen White, a Mensageira do Senhor, na página 137,
que compila essa ideia aqui que nós acabamos de ver. É dito o seguinte: os tessalonicenses tinham se apegado com avidez à ideia de que Cristo havia de vir para transformar os fiéis que estivessem vivos, levando-os com ele. Ou seja, para os tessalonicenses era um problema que um cristão morresse antes da volta de Jesus. Haviam cuidadosamente guardado a vida de seus amigos para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam, do encontro com o Salvador, prestes a voltar. Porém, um após o outro, foram seus amados separados deles. Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto de seus mortos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. Então, é por essa má compreensão, é por esse até mesmo desespero que eles tinham de que aqueles que morreram não receberiam a bênção da vida eterna, que Paulo escreve o texto que nós vamos ler em seguida para dar o correto ensino para os tessalonicenses. Muito bem, agora que nós já entendemos o contexto, vamos examinar verso por verso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ser ignorante? Algumas pessoas acham que ser ignorante é ser bravo, é ser estúpido, é falar com grosseria. Não. Ser ignorante é desconhecer um assunto. Então Paulo está falando: eu não quero que vocês desconheçam o assunto com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quais comentários nós vamos fazer a esse verso? Paulo fala dos que dormem. O que significa os que dormem? Dormir, em muitas partes da Bíblia, é uma metáfora para a morte. E por que é feita essa comparação? Quem dorme vai acordar e está inconsciente do que cerca. Da mesma forma, quem está morto será ressuscitado, vai acordar e também está inconsciente. Nós já exploramos isso bastante em lições passadas que falavam sobre esse tema. Agora, sabe o que é interessante? Essa palavra aqui, dormem, essa forma verbal, dela deriva um substantivo. E esse substantivo é koimiterion. E essa palavra grega, esse substantivo, era usado para descrever tanto um cemitério quanto um dormitório ou quarto de dormir. Então veja que interessante essa nuance que decorre do próprio vocábulo grego, que deu origem, inclusive, à nossa palavra cemitério. O que é um cemitério? É tanto o lugar em que os mortos são sepultados, como também pode ser usada para falar de um dormitório, porque já na antiguidade o ato de dormir era, de certa forma, comparado à morte, ao sono da morte. Então Paulo está falando: eu quero que vocês não sejam ignorantes, eu quero que vocês conheçam bem o que vai acontecer com os que morrem no Senhor. E aqui ele diz, para não vos entristecerdes como os demais. Como assim, não vos entristecerdes como os demais? Quem são esses os demais? São os não cristãos. Para os cristãos existe o pesar natural, mas não o desespero. Então, é natural que algum grau de tristeza cerque mesmo aqueles que são piedosos, justos, seguidores de Cristo. Mas o desespero por um outro crente que morreu, ele não pode fazer parte da vida do cristão, porque nós temos a esperança de ressurreição e essa esperança remove o motivo da tristeza. Próximo verso agora, verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E a primeira coisa que nós vamos destacar é essa expressão aqui, mediante Jesus. Se o poder de Cristo não operasse, a morte seria o fim, e não apenas um sono. Bem, nós vimos antes que a morte é comparada a um sono porque quem dorme, um momento vai acordar. Agora, nós só podemos fazer essa comparação pelo poder de Jesus. A nossa ressurreição será decorrente da vida de Jesus que nos será concedida. Então, se não fosse por Jesus, a morte não seria um sono, mas a morte seria o nosso estado final. É por isso que Paulo fala, voltando aqui para a redação do texto, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vamos examinar agora essa expressão, em sua companhia. E aqui nós já entramos numa discussão que existe no mundo cristão. Muitas pessoas interpretam essa expressão em sua companhia utilizando a seguinte interpretação, que os que dormem serão trazidos com Cristo do céu na forma de almas
desencarnadas. Ou seja, quando Jesus vir buscar os vivos aqui na terra, ele trará as almas desencarnadas dos que já morreram e estão no céu com ele para se encontrar com os vivos aqui na terra. Muitas pessoas fazem essa interpretação do texto. Porém, essa interpretação está correta? É claro que não, por dois motivos basicamente. Número 1, a Bíblia não ensina em nenhum lugar que a alma humana é imortal e que ela ascende, ou seja, ela sobe para o céu por ocasião da morte. A Bíblia não ensina isso. Nós já tivemos vários estudos aqui para tratar desse assunto. Falamos da parábola do rico e do Lázaro. Na lição de adultos, nós tivemos um trimestre inteiro só para falar de imortalidade e ressurreição. Então, se você, porventura, tem dúvida nesse assunto, recorra a esses estudos passados, porque aqui nós já cobrimos todas as passagens bíblicas que falam sobre esse assunto. Então, voltando aqui, essa interpretação de que Jesus trará em sua companhia as almas dos que já morreram, ela não procede, porque, número 1, a Bíblia não ensina em nenhum lugar que a alma humana é imortal, nem que ela ascende ao céu por ocasião da morte. E número 2, Paulo não fala de almas imortais, mas dos que dormem, ou seja, dos que estão no cemitério. É por isso que é importante que você compreenda essa etimologia da palavra coemiterion. Designa tanto um cemitério, lugar dos mortos, quanto um dormitório. Então, os que dormem são necessariamente aqueles que tiveram o seu corpo depositado no cemitério. Está falando aqui de um corpo físico e não de uma alma, de uma essência abstrata, de uma certa energia. Não, nada disso. Está falando dos corpos depositados no cemitério. Então, essas pessoas, pelo poder de Jesus, mediante Jesus, Jesus as terá em sua companhia por ocasião da ressurreição. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Por que não precederemos os que dormem? Porque os vivos não se unirão ao Senhor antes daqueles que morreram. Ou seja, a união com Jesus será ao mesmo tempo, tanto daqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda volta de Jesus, quanto em relação àqueles justos que morreram. Os dois se encontrarão com Jesus no mesmo momento, e essa ideia vai ser novamente repetida aqui no verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que nós vamos analisar nesse verso 16? Essa expressão, o Senhor mesmo, vai ser o Senhor mesmo que descerá dos céus. O que significa dizer que vai ser o Senhor mesmo? Significa que Jesus virá de modo pessoal, visível, audível e corporal. Jesus não enviará um substituto e nem virá de forma espiritual, como alguns pregam. Não, virá o Senhor mesmo. E aqui, eu disse que Jesus virá de forma audível. Se nós voltarmos aqui para o verso, há inúmeros elementos audíveis. Então, nós temos uma palavra de ordem, nós temos a voz do arcanjo, nós temos ressoada a trombeta de Deus, 3 elementos que demonstram que a volta de Jesus não será algo secreto, mas será algo audível, será algo perceptível para todas as pessoas, e virá o Senhor mesmo. Ele não virá espiritualmente, mas sim de modo literal. Agora, quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que significa essa expressão mortos em Cristo? Os mortos em Cristo são aqueles que morreram crendo em Jesus, obedientes a Jesus, ou seja, são os fiéis, são os justos, são os pecadores arrependidos e obedientes. Eles ressuscitarão antes de os justos vivos serem arrebatados, porque todos serão juntamente arrebatados para, juntamente, ao mesmo tempo, encontrarem Jesus. Próximo verso agora, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos justos que acabaram de ressuscitar. Seremos arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse verso aqui é muito bonito porque ele desperta a nossa imaginação. Imagine você, a terra está transtornada, mas de repente Jesus se revela no céu, as sepulturas se abrem, os mortos saem de lá com o corpo transformado, tudo é fantástico demais. O nosso corpo corruptível é revestido de incorruptibilidade e juntos os santos sobem para encontrar com Jesus nos ares.
que fantástico que essa cena ocupe a nossa imaginação. E daí Paulo termina essa perícope no verso 18 dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aqui fica claro porque a lição pediu que nós lêssemos esse texto, porque o assunto da lição é como consolar os outros. E aqui Paulo está dizendo: como vocês vão consolar irmãos cristãos que estão passando pelo luto? Com essas palavras, com a esperança da ressurreição. Consolai-vos. O consolo aos enlutados cristãos vem da esperança da ressurreição. Então, o que nós acabamos de fazer aqui foi a interpretação do nosso texto-chave de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. A lição não deu tanta ênfase a uma interpretação exegética, a estudar detidamente esse texto, mas é importante que nós façamos isso porque o objetivo da lição da Escola Sabatina é nos conduzir para a Bíblia, é servir de estudo dirigido à Bíblia. Então não basta nós falarmos de assuntos da lição se nós não examinarmos, estudarmos a fundo o texto bíblico que é citado na lição. Por isso nós dedicamos vários minutos a isso aqui. Bem, já entendemos o ponto aqui, que a esperança cristã, o consolo do cristão, vem da esperança da ressurreição, e agora nós vamos para o caso de Jó. O caso de Jó é abordado aqui na lição de terça-feira. A passagem de Tessalonicenses foi abordada na lição de segunda-feira e agora nós vamos para a terça-feira com o caso de Jó. Você conhece a história de Jó, mas talvez não tenha prestado atenção ao comportamento dos amigos de Jó. E o que nós vamos focar agora é em como os amigos de Jó se comportaram. E para isso nós vamos ler Jó capítulo 2, versos 11 e 13, que diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram de ir juntamente condoer-se dele e fazer o quê? Consolá-lo. Nosso tema da lição é como consolar os outros. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, Jó devia estar desfigurado por causa das úlceras. Não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Isso era um sinal assim: Jó, nós compreendemos que sua dor é grande. Nós estamos aqui compartilhando de certa forma dos seus sofrimentos. E a lição chama a atenção para o verso 13. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Qual que é o primeiro comentário que a lição faz aqui sobre essa atitude dos amigos de Jó? A lição diz que eles acertaram, que eles fizeram a coisa certa ao estar ali sentado ao lado de Jó em silêncio. Então os amigos de Jó começam agindo bem, agindo corretamente, porque lembra da frase que nós vimos lá no início? O silêncio muitas vezes é ouro. Aquilo que aconteceu com Jó era tão grave que se eles chegassem falando, comentando, tentando oferecer palavras de consolo, pode ser que isso não fosse bom, porque Jó precisava de tempo para reflexão, para tentar processar tudo que estava acontecendo. E nós podemos relacionar essa postura elogiável dos amigos de Jó com outras passagens bíblicas. Vamos ver só, por exemplo, Mateus 26, 38, são palavras de Jesus, quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, preparando o seu espírito para a sua execução. E Jesus disse assim para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Note que o que Jesus estava pedindo para os discípulos não era que os discípulos falassem palavras de conforto para ele, não era que os discípulos dissessem alguma coisa fantástica, não. Jesus queria apenas o senso de companhia. Tem alguém aqui do meu lado, eu não estou sozinho, alguém gosta de mim, alguém se importa comigo. Note que os amigos de Jó fizeram isso, não falaram nada, apenas sentaram com ele, transmitindo aquela ideia: Jó, nós estamos aqui com você. Jesus também queria isso dos discípulos, ficar com ele e vigiar com ele naquela hora difícil. Não precisava falar nada, era só ficar do lado para mostrar que se importavam com ele. Um outro texto que está relacionado também é Romanos capítulo 12, verso 15, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram
e chorai com os que choram. Note que esse texto não diz, fale palavras sofisticadas para os que estão chorando. Não, o texto diz, chore com os que estão chorando. O silêncio muitas vezes é ouro, você não precisa ter sempre alguma coisa para falar. Você precisa oferecer companhia. E uma forma de oferecer companhia é estando com a pessoa, na companhia dela, ao seu lado e até mesmo chorando com ela, porque essa é uma demonstração de que você dá importância para a dor dela, que o que dói nela dói em você também, e por isso você chora com ela. Então, o que de elogiável os amigos de Jó fizeram, Jesus estava almejando, e o apóstolo Paulo diz que nós devemos proceder assim para com os que choram também. Agora, os amigos de Jó acertaram na sequência de suas ações? Não, eles erraram feio. Por quê? Passado esses 7 dias, o que os amigos de Jó começaram a falar? No capítulo 4, ele diz o seguinte, ele começa a falar para Jó e diz assim, lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Você entendeu o que ele faz e também os amigos de Jó passam a falar a partir do capítulo 4? Eles estão dizendo assim, acaso já pereceu algum inocente? Então, se Jó está perecendo, é porque Jó não é inocente. Então, do capítulo 4 até o capítulo 37, os amigos de Jó, eles se revezam em discursos, falando que Jó tinha algum pecado e que ele deveria se arrepender. Do capítulo 4 ao capítulo 37, os amigos de Jó passaram a dar conselhos não solicitados. Grave essa informação aqui. Os amigos de Jó, diante do sofrimento de Jó, passaram a dar conselhos não solicitados. E essas palavras dos amigos de Jó se tornaram uma fonte de dor adicional para Jó, pois ele se sentiu injustiçado e julgado. Se nós pudéssemos resumir todo o livro de Jó, do capítulo 4 até o capítulo 37, nós poderíamos dizer que todos esses capítulos são discursos dos amigos de Jó falando duas coisas. Jó, arrependa-se dos seus pecados, porque esses pecados são a causa do seu sofrimento. Seja humilde, Jó, seja humilde diante de Deus e aceite o mal que ele enviou contra você sem questionar. Porque, Jó, você está questionando como se você fosse inocente, mas você não é inocente. Então, você tem pecado, então você merece todo esse mal. Esse é o resumo do capítulo 4 até o capítulo 37. Os amigos de Jó passam a dar conselhos não solicitados. E esses conselhos arrependa-se dos seus pecados e seja humilde diante de Deus. Agora, como é que termina a história de Jó? Lá no final do livro, no capítulo 42, verso 7, Deus aparece e fala o seguinte para Jó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então note aqui que ao final do livro existe uma repreensão para os 3 amigos de Jó que passaram a dar conselhos não solicitados para ele no seu sofrimento. Se eles tivessem ficado calados em silêncio, sentado ao lado de Jó, eles não teriam recebido essa repreensão de Deus. Mas como quiseram falar muito, Deus os repreendeu e disse que eles deveriam inclusive oferecer sacrifícios, pois o pecado deles era grave. O que nós precisamos retirar de prático aqui? Existem 2 posturas. Uma é a postura dos amigos de Jó, que, ao lidar com uma pessoa em sofrimento, lança um fardo ainda maior sobre ela. E essa postura pode ser comparada com a postura de Jesus, que é compassivo, benigno e quer a restauração dos que sofrem. Então, note o contraste que existe entre Jesus com os amigos de Jó. E aqui eu quero fazer referência a um texto que aparece lá em Mateus capítulo 12, verso 20. É uma profecia messiânica. Essa profecia ela aparece lá no livro de Isaías, e aqui Mateus, o evangelista, ele pega essa profecia de Isaías e aplica a Jesus. E a profecia diz assim, falando do Messias, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Vamos entender isso? O que é uma cana quebrada?
o que é uma torcida que fumega? Cana quebrada é um galho que está meio quebrado. Imagine então que veio uma tempestade, o vento soprou forte e alguns galhos da árvore eles começaram a quebrar, começaram a se soltar. Existem duas possibilidades que você pode fazer. Você vê aquele galho quebrado e pensa assim, já está meio quebrado, eu vou acabar de quebrar ele por completo. A outra possibilidade é, não, eu vou amarrar aqui para que a árvore não se desconfigure, vamos ver se ela consegue recuperar aqui esse ferimento no galho. Essa é a ideia. O que é a torcida que fumega? Pense no pavio de uma vela. Aquele pavio está quase se apagando. Você percebe que não vai durar muito aquela pequena chama acesa. E novamente você pode tomar duas atitudes. Uma, você protege assim a vela para que o vento não sopre e termine de apagá-la. Ou outra, você dá um soprão forte e encerra aquela chama, e encerra o fogo naquele pavio. O que essa profecia messiânica diz? Jesus não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. O que isso significa? A cana quebrada e a torcida que fumega, ou seja, o pavio que está quase se apagando, são símbolo das pessoas que estão em sofrimento, pessoas que estão maltratadas pelas circunstâncias da vida. Elas já estão meio quebradas. E o que Jesus veio fazer em relação a essas pessoas? Jesus não veio ser duro com as pessoas nessas circunstâncias. Ele não veio terminar de quebrar aqueles que estavam meio quebrados já. Ele não veio terminar de apagar aquelas pessoas que tinham uma chama um pouquinho bruxuleante ainda. Não. Ele veio lidar com brandura, ele veio lidar com compaixão com as pessoas. Então, o que nós vamos levar de prático aqui? Existem dois extremos. Um é o extremo dos amigos de Jó, que deram conselhos não solicitados para ele e aumentaram o seu sofrimento. No outro extremo, fazendo o que é correto, está o exemplo de Jesus, que não esmagou a cana quebrada, ou seja, não impôs um fardo maior, um peso maior para quem estava em sofrimento. Antes veio tratar as pessoas com brandura e compaixão. Vamos entender isso na prática? Exemplos do que nós não devemos fazer. Exemplos que nós devemos evitar para sermos diferentes dos amigos de Jó. Os amigos de Jó erraram ao tentar consolá-lo, porque deram conselhos não solicitados. Quais são alguns conselhos não solicitados que nós devemos evitar dar? Aqui nós temos alguns exemplos. Vamos ver o caso de uma pessoa que está sofrendo pelo luto de um familiar próximo e alguém chega para ela e diz: você precisa ser forte pelos seus filhos. Não é apropriado falar assim, porque a pessoa já está numa situação de tensão, já está numa situação de tristeza, de preocupação. Ao falar isso, nós estamos colocando uma carga maior sobre ela na hora difícil. Ou quem sabe alguém poderia dizer assim para uma jovem viúva: você é jovem, ainda pode encontrar outro marido. Isso é deselegante porque o marido que ela queria é aquele que acabou de morrer, não o outro que ela possivelmente vai encontrar. Então isso é o que nós não devemos fazer. Nós não devemos dar conselhos não solicitados para as pessoas em sofrimento. Quem sabe outra pessoa diz assim: já faz um tempo que fulano morreu, por que você não supera isso? Então aqui nós temos uma grosseria tremenda nessa frase. Você acha que alguém gostaria de não superar? Será que é desejo da pessoa não superar ou é uma impossibilidade de gerenciar as próprias emoções? Então, aqui nós também temos uma fala grosseira, um conselho não solicitado que nós devemos evitar. Vamos pensar no caso daquela pessoa que está enfrentando um outro sofrimento, o sofrimento da depressão, e alguém com boa intenção, querendo animar essa pessoa, chega para ela e diz assim: anime-se, você tem que sair dessa. Não é elegante, não é de bom tom você falar esse tipo de coisa. Porque o problema de quem está enfrentando a depressão é justamente uma atividade elétrica diminuída no lobo frontal. Então, o problema dessa pessoa é exatamente a falta de animação, a falta de gosto pela vida. Você não pode simplesmente chegar para ela e falar: tenha mais gosto pela vida, anime-se, porque este é justamente o problema dela. Você demonstra incompreensão, e quando você demonstra incompreensão, a pessoa se fecha para você. A sua influência vai estar diminuída. Ou quem sabe, você precisa se esforçar mais, sendo que nos casos mais graves de depressão, a pessoa muitas vezes não consegue sair da cama sequer para escovar os dentes. Você então demonstra uma outra grosseria quando fala esse tipo de coisa, quando dá um conselho não solicitado. Você está se comportando como os amigos de Jó quando fala isso. Imagine uma outra situação de alguém que está sofrendo por uma doença terminal
E daí uma das frases que é frequentemente falada é: você tem que lutar, você tem que ser um guerreiro nessa hora difícil. Mas daí fica subentendido que quem não se cura é um perdedor nessa luta, nessa guerra. Então, conselhos não solicitados não devem ser dados para quem está enfrentando o sofrimento. Adote a primeira postura dos amigos de Jó, de se manter em silêncio. O silêncio é ouro, em vez de dar conselhos não solicitados para as pessoas nessas condições. Bem, isso é o que nós retiramos aqui da história de Jó. Nós vamos aqui para o nosso último tópico. E já vimos o que nós devemos fazer, vimos exemplos bíblicos do que não devemos fazer. Agora, na prática, vamos sistematizar isso? Como consolar alguém no sofrimento? A primeira coisa que nós vamos ver é que existe um pressuposto para você estar apto a consolar as pessoas. E esse pressuposto, ele aparece na passagem de 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Passagem que é citada aqui na parte de quarta-feira da lição. Leia isso aqui com bastante atenção, porque é muito bonito o conceito que existe aqui. Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Primeiro comentário: Deus é a fonte de toda consolação. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Agora note o verso 4 que ele está grifado. É Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E aqui nós vamos retirar algumas conclusões desse texto. Os consoladores recebem a consolação de Deus para transmitirem aos sofredores. Então, note essa sequência. A consolação vem de Deus para o sofredor, para que esse sofredor, uma vez consolado, leve essa consolação para outra pessoa. Agora, note o seguinte, verso 4 que está grifado. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Note que Deus dá a consolação quando nós passamos pela tribulação. E a partir dessa compreensão, nós chegamos à seguinte conclusão: quem muito sofreu, muito pode consolar, pois a consolação é recebida na tribulação. E isso aqui é profundo. Se você está passando por tribulação, você está se tornando mais apto para consolar os outros, porque Deus dá consolação para você quando você está na tribulação. E uma vez consolado na tribulação, você está apto para consolar os outros. Próxima derivação. Se a consolação provém de Deus, é necessário estar em comunhão com Ele, para saber consolar os sofredores. Se você não está em íntima comunhão com Deus, você não vai ter palavras de sabedoria, palavras apropriadas para oferecer aos que sofrem, pois Deus é a fonte de toda consolação. Se você não está em íntima comunhão com Deus, você não consegue obter a consolação da sua fonte. Então, esse é o pressuposto. Eu preciso estar ligado a Deus para saber consolar os outros. Agora, perguntas práticas. O que eu não devo fazer? O que é errado fazer ao tentar consolar os outros? E aqui nós temos vários exemplos práticos. A primeira categoria do que eu não devo fazer é oferecer conselhos solicitados. Já vimos isso lá na história de Jó. Segunda coisa que eu não devo fazer: colocar-me no lugar do sofredor. Como assim? Aquela famosa frase: eu entendo como você se sente. Nunca fale isso para uma pessoa que está enfrentando o sofrimento. Primeiro, porque não é verdade. Você não entende o que o outro sente. Cada dor é muito particular. Então, quando você diz isso para uma pessoa que sofre, é perceptível que você não entende. E ela, novamente, se fecha para a sua influência. Você perde influência sobre ela. Outras pessoas falam assim, imagine uma situação de luto. Quando minha mãe morreu, eu também fiquei muito triste. Mas depois de alguns dias, passou. Repare que quando você fala algo assim, você está se colocando no centro da situação, quando quem deveria estar no centro da situação é o sofredor que está experimentando a dor naquele momento. Então, não se coloque no lugar da pessoa. Isso sempre será odioso. Isso não é consolar de verdade. Outra categoria de coisas que não devem ser feitas: minimizar a dor dos outros, com frase do tipo: isso não é tão ruim assim, poderia ser pior, outras pessoas passaram por coisas piores.
você está minimizando a experiência daquela pessoa. E ninguém gosta de ser minimizado. Isso, no mínimo, vai deixar a pessoa com uma certa sensação assim de, puxa, se você veio aqui minimizar a dor, para que você veio? Eu preferia que você não tivesse me falado isso, porque isso só causa irritação. Não minimize a dor dos outros, até porque você não sabe o tamanho e a intensidade da dor dos outros. Por fim, não use platitudes. O que são platitudes? São aquelas frases genéricas, clichês, que não querem dizer nada. Exemplo de platitudes. Ah, o tempo cura tudo. Tudo acontece por uma razão. Tenha muita fé nesta hora de sofrimento. Essas frases não dizem absolutamente nada. São frases decoradas. E quando você fala isso, a pessoa percebe um certo grau de insinceridade na fala. E por isso, isso é de nenhum valor para a consolação. Então aqui nós vimos várias coisas do que não deve ser feito. E nós precisamos entender o que eu devo fazer, então, com base nesses princípios bíblicos, com base no que faz sentido para a pessoa que está em sofrimento, o que eu devo fazer. Aqui nós vamos ter um pequeno guia. Vamos ver alguns exemplos. Novamente, imagine que você está lidando com uma pessoa sofrendo pelo luto. E aqui nós temos duas situações. O falecido era temente a Deus e o falecido não era temente a Deus. Vamos lidar com a primeira situação. Como você vai lidar com o luto de uma pessoa por um falecido que era temente a Deus? A primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar o texto lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, que nós lemos. O que Paulo disse? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? As palavras de que Jesus, na sua vinda, ressuscitará os mortos e os justos vivos. E os justos mortos que ressuscitaram serão arrebatados para juntos encontrar o Senhor nos ares. Então Paulo diz, é com estas palavras que vocês devem se consolar. Então, como nós vamos lidar com o luto de uma pessoa cujo falecido era temente a Deus? Nós vamos usar a esperança da ressurreição. E vamos dizer, meu irmão, eu imagino que sua dor deve ser muito intensa nesse momento. Eu não consigo imaginar o quão doído é. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Os que morreram no Senhor ressuscitarão. E nós esperamos ver o fulano de tal, em breve, ressuscitado e com um corpo transformado na volta de Jesus. E juntos nós iremos para a eternidade estar para sempre com o Senhor. Essa é a consolação para um falecido que era temente a Deus. E aqui eu coloquei a título de exemplo uma das cartas que Ellen White enviou a uma família enlutada. E o morto era uma pessoa muito temente a Deus. E veja como são bonitas as palavras que ela usou. O túmulo só poderá reter por um pouco de tempo. Esperai em Deus e animai-vos, caro irmão, e a vez de revê-la dentro em pouco. Não cessaremos de orar pedindo que as bênçãos de Deus repousem sobre vossa família e sobre vós. Deus será vosso sol e escudo, e Ele estará ao vosso lado nesta vossa profunda aflição e prova. Suportai bem a prova, e recebereis uma coroa de glória com vossa companheira, quando aparecer Jesus. Apegai-vos à verdade, e com ela sereis coroado com glória, honra, imortalidade e vida eterna. Então veja o consolo que ela ofereceu aqui para o marido dessa mulher temente a Deus que faleceu. Ela disse, você vai se encontrar com ela novamente por ocasião da ressurreição. E se você for fiel, receberá juntamente com ela uma coroa lá no céu. Então, aqui ela está dando cumprimento prático às palavras de Paulo. Consolai-vos, pois, com essas palavras, com a esperança da ressurreição. Mas nós vamos ficar só em palavras? Não. Nós vamos oferecer ajuda prática. Quando a pessoa passa por um sofrimento grande, como é a perda de um parente, a perda de um amigo muito chegado, ela fica geralmente inapta para as atividades do dia a dia. Então convém que você ofereça ajuda prática para preparar as refeições, para as tarefas domésticas. Eu posso limpar a sua casa até você ficar melhor? Ou você quer que eu cuide das suas crianças pequenas até que você se restabeleça dessa sensação, para que você tenha tempo de processar tudo o que aconteceu? Então, duas coisas. Primeiro, oferecer a esperança da ressurreição e oferecer ajuda, apoio prático para cumprir as tarefas da vida. Agora, a segunda situação é a seguinte: o falecido não era temente a Deus. O que nós vamos fazer nessa situação?
nós vamos falar pouco. O silêncio é ouro. Então você pode se dirigir à pessoa e falar assim: sinto muito pela sua perda. Sou seu amigo e estou aqui para dar forças a você nesse momento difícil. E ali você oferece as condolências à pessoa e fica à disposição, mostrando o seguinte: eu estou aqui, eu me importo com você. E isso é o que caberá na consolação. Se você tentar falar muito, pode ser que você se atrapalhe nas suas palavras. Lembre-se, o silêncio é ouro. Nós vamos ficar só nessas palavras sintéticas? Não. Também vamos oferecer ajuda prática, preparar refeições, tarefas domésticas, cuidado com as crianças e outras ajudas práticas que façam sentido no contexto daquela pessoa, ok? Então vimos aqui as situações de luto. Vamos pensar agora em uma situação de depressão. Como você vai oferecer consolo e amparo a alguém que passa pela depressão? A primeira coisa é oferecer companhia. Como você oferece companhia para uma pessoa que passa por depressão? Ou melhor, por que oferecer companhia? Porque a depressão conduz a pessoa a uma situação que ela se sente tão excluída de tudo, ela se sente não participante da sua realidade ao redor, que o sentimento é de solidão. E, portanto, aquilo de que ela mais precisa é de companhia e de compreensão. E como você vai oferecer companhia? Com frases do tipo: você não está sozinho, eu estou aqui para você, não importa o que aconteça, nós vamos ajudá-lo pelo tempo que for preciso, até você melhorar, vamos enfrentar isso juntos. Não ofereça conselhos que não foram solicitados, como os amigos de Jó fizeram. O que a pessoa depressiva precisa é do senso de companhia. Mas você vai ficar só nas palavras? Não. Você vai oferecer ajuda prática. Que tipo de ajuda prática? Você vai oferecer ajuda prática para a pessoa com depressão fazer exercícios físicos. Então você pode dizer para ela assim: quero levar você para fazer uma caminhada hoje de tarde. Se você se sentir fraco, eu ajudo você a caminhar. Isso é a coisa de que o depressivo mais precisa. Alguém para ajudá-lo a fazer exercícios físicos, porque muitas vezes ele está tão sem energia que ele fica prostrado na cama. E fazer os exercícios físicos para ele é algo inimaginável. Mas se alguém se dispuser a ajudá-lo, será o melhor tipo de consolo e amparo que alguém pode oferecer. Você também pode oferecer ajuda prática com a alimentação, dizendo assim: ó, vou levar um prato de tofu e grão de bico para nós almoçarmos juntos hoje. E talvez você ache meu exemplo engraçado, mas deixa eu falar aqui desse livro Como Sair da Depressão. Esse é um livro escrito por um médico adventista lá dos Estados Unidos e eu tenho feito a recomendação desse livro desde a lição de número 2 deste trimestre, quando o assunto da lição foi a depressão. E por esse tema ser tão importante, nós começamos a fazer, veja aqui no mapa mental, um clube de leitura do livro Como Sair da Depressão. E 2 grandes pilares para a cura da depressão que o autor coloca nesse livro é justamente o exercício físico e uma alimentação baseada em certos alimentos específicos. Alguns desses alimentos são o tofu, que propicia um aumento da serotonina, e também o grão de bico, que está associado ao ácido fólico, elementos importantes no combate à depressão. É por isso que eu dei exatamente esses exemplos, de chamar a pessoa para fazer exercício físico e levar a alimentação saudável para ela, pois esses são os pilares de como sair da depressão. Nós estamos fazendo um clube de leitura sobre esse livro, e esse clube de leitura serve tanto para quem tem depressão e também para quem quer ajudar, auxiliar, cuidar de outra pessoa que tem depressão. Então, eu quero convidar você a entrar no grupo de interessados que querem conhecer mais sobre o clube de leitura. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp, onde nós vamos explicar sobre como funciona o clube de leitura do livro Como Sair da Depressão. Combinado? Então, estávamos falando aqui de como oferecer ajuda prática para alguém que tem depressão. Já falei do exercício físico, já falei da alimentação, vamos falar de atendimento profissional. Ofereça ajuda para que a pessoa com depressão busque uma ajuda profissional. Talvez você possa falar assim: quer que eu ajude você a marcar uma consulta com um médico, com um psicólogo, e assim você estará oferecendo um bom consolo na prática para essa pessoa, oferecendo companhia por meio da sua fala e da sua presença e oferecendo ajuda prática.
levando a pessoa a fazer exercício, ter boa alimentação e buscar atendimento profissional. Por fim, mais um exemplo aqui. Imagine que você precise lidar e consolar uma pessoa que passa por uma doença grave, uma doença terminal. O que você vai dizer para ela? Novamente é o momento de ter poucas palavras, porque o silêncio é ouro. Se nós tentarmos falar demais em situações graves como essa, pode ser que nós incidamos em erro. Então, você pode falar pouco, frases do tipo: estou aqui para você, não importa o que aconteça. Você garante o seu comprometimento, o seu carinho com a pessoa. Você também pode estimular que a pessoa fale. Como você está se sentindo hoje? Não apenas como você está. Porque se você pergunta como você está, é óbvio que a pessoa está mal, ela está enfrentando uma doença terminal. Agora, como você está se sentindo hoje? Direciona a pessoa para falar dos seus sentimentos atuais. E isso estimula a fala, estimula a conversa e também dá para o doente aquele senso: olha, alguém se importa comigo. Ele quer saber dos meus sentimentos atuais e não apenas do meu quadro geral. Ele quer saber as minúcias da minha vida. E isso dá para a pessoa a sensação de que ela é querida. Mas, novamente, nós vamos ficar só nas palavras? Não. Nós vamos oferecer ajuda prática. Que tipo de ajuda prática uma pessoa com uma doença grave, uma doença terminal precisa? Ela precisa de ajuda para preparar as refeições, ela precisa de ajuda para fazer as tarefas domésticas, ela precisa de ajuda com transporte, transporte para ir às consultas médicas, transporte para ir ao hospital fazer algum procedimento, transporte para ir à farmácia. Então, o que nós vemos aqui é que o consolo, ele é baseado em palavras adequadas, e geralmente o silêncio vale ouro, e também em se propor a dar auxílios práticos. Esse aqui é o resumo de todo o estudo da lição. Nós temos que falar o que é correto e oferecer auxílio prático para as pessoas. Que no seu dia a dia você se lembre dessas ideias, que você memorize esses textos que nós vimos, para que você esteja apto a oferecer consolo aos que sofrem. E o Deus de toda consolação capacitará você a isso. E como diz o salmista, você também poderá declamar: o Senhor tem me dado uma boa palavra para que eu ofereça sustento ao que sofre. E nesse propósito, Deus nos abençoe, nos ajude e dirija a nossa vida. Foi um prazer realizar esse estudo na sua companhia e nos vemos então na semana que vem. Até lá!